as transferências de execução descentralizada. Ou então, dentro do mesmo, uma mesma entidade, eu tenho, por exemplo, um recurso que é, talvez, do Ministério do Turismo, e ele vai fazer um repasse para o MEC, por exemplo, Ministério da Educação, para uma universidade federal, por exemplo, fazer algum estudo, alguma pesquisa assim. Então, fica sempre no âmbito da própria União. O que eu tenho é que, dentro enfim, da folha lá do mesmo ente, sai de uma rubrica e passa para outra. Esse é o termo de execução descentralizada. Então, de uma maneira geral, né, essas formas, em convênios, contratos de repasse, termos de parceria, eles respondem a 4 fases. Né? Eu tenho primeiro a proposição, o que vai ser o objeto disso, assim, né? A celebração ou a formalização desse contrato, né? A execução do projeto em si e depois uma fase que são as prestações de contas. Né? Eu coloquei para vocês links de cursos também que falam sobre o Siconde. O Siconde é o sistema, antes era Siconde, agora trocou para a plataforma Mais Brasil, né? Que é o sistema de convênios do governo federal. Então, tudo isso se processa a partir dessa plataforma Mais Brasil, essa plataforma de convênios do governo federal, é tudo informatizado, enfim, tem uma série de processos ali. Né? É interessante de dar uma verificada. E aí, nesse sentido, né, é importante colocar que nessa captação de recursos, não contam apenas os programas do Ministério do Turismo, mas muitas vezes programas que estão em outros ministérios ou outros programas de governo também podem vir a contribuir para a execução dessas metas que estão lá nos planos de turismo locais. Né? Por exemplo, a gente analisou ali em alguns planos locais que tinha muitas questões, por exemplo, vinculadas ao acesso, né? Ou infraestrutura viária. Então, eu posso aplicar esses recursos em outros, por exemplo, Ministério do Desenvolvimento Regional, ou em alguma outra, algum outro ente, não necessariamente só o Ministério do Turismo. E, nesse sentido, também, uma outra coisa que é importante de destacar é o papel das emendas parlamentares. Então, a gente tem essa porção do orçamento que ela pode ser, de alguma maneira, flexibilizada pelos parlamentares, né? Que eles, parlamentares, têm o poder de alocar em determinados programas. Né? E aí a importância dos destinos, enfim, conseguirem se articular com os seus parlamentares locais, né, para que eles possam, então, fazer essa distribuição de recursos de acordo com o interesse do próprio destino, se é o caso do turismo. Né? Então, se a gente for ver lá a execução do orçamento do Ministério do Turismo, a gente vai ver que uma boa parte, mais de 50%, são a partir de emendas parlamentares. Né? Então, justamente, vai de acordo com esse instrumento. Tá? Então, isso, de uma maneira geral, assim, né, assim, como a gente tem no nosso país essa centralização bastante forte do orçamento, esses convênios com a União acabam sendo uma das principais medidas assim, de financiamento do turismo. Mas eu também tenho, em termos locais, né, o que, dentro da política local de turismo, os fundos municipais de turismo, que é um instrumento bastante importante, porque vão ser os fundos a partir do qual eu vou conseguir operacionalizar a política local, né, para além desses projetos maiores. Em geral, o Fundo Municipal de Turismo ele acaba sendo alocado em atividades de promoção e de posicionamento de marketing, né, do destino, ou na própria qualificação da mão de obra do destino, ou outras ações, enfim, né, as ações são variadas. Em geral, os recursos desse Fundo Municipal de Turismo, eles vêm não só do poder público, né, mas também podem vir da iniciativa privada. Então, tem vários municípios, por exemplo, que estabelecem uma taxa de turismo, que é, por exemplo, estabelecer que a cada uma porcentagem do imposto dos hotéis, por exemplo, do ISS dos hotéis vá para esse fundo, ou então uma taxa de turismo, ou seja, que a cada diária, né, R$ 2 essa diária seja cobrada para ir para esse fundo municipal de turismo, né? Ou que o aluguel de espaços públicos vinculado a eventos, por exemplo, né, como seria o caso da Cena Doce, Pelotas, vão para uma porcentagem desse aluguel vá para esse fundo municipal de turismo utilizado nessa promoção depois, ou alguns outros destinos, por exemplo, em Porto Alegre tem o ônibus Guia Turismo, né? Em Curitiba também tem. Então, parte da receita desse Guia Turismo também vai para esse fundo municipal de turismo.
E esse Fundo Municipal de Turismo ele deve ser enfim, gerido, né, pelo que acaba dando aval para a execução. O fundo muitas vezes o secretário ou enfim o diretor do executivo municipal de turismo, mas ele tem que ter o aval do Conselho Municipal de Turismo, né? E aí a importância dessa relação entre conselho e executivo para melhor aplicação desses recursos, né? Eu coloquei ali para vocês também um link de um artigo bastante interessante que fala, né, no blog do pesquisador, o Eduardo Miel, que fala sobre essa relação dos fundos municipais de turismo com os conselhos de turismo. Tá? Então, isso, de alguma maneira geral, assim, contempla, né, esse financiamento de políticas públicas em relação ao turismo. Um outro tópico, né, que existe também é o financiamento que existe ao setor privado, né, mas aí já é uma política pública específica, né, uma política pública, ou seja, financiar o setor privado ou, de alguma maneira, fomentar esse setor privado em relação ao turismo. E aí eu poderia citar aqui algumas iniciativas, como, por exemplo, o FUNGETUR, que é o Fundo Geral do Turismo do Ministério do Turismo. Coloquei também um link ali de assim, da cartilha deles, né, que propõe, então, a estabelecer financiamento para empresas de turismo, como, por exemplo, vinculadas principalmente agora, né, nesse momento da pandemia, vinculadas a capital de giro ou algum outro tipo de iniciativa nesse sentido, né? O investimento em capital, por exemplo, máquinas, né? Enfim, alguma coisa assim também, além do Fundo, né? Eu tenho outros fundos que também fazem esse papel, como é o caso do BNDES, né? Que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Então, o BNDES ele pega os recursos do FAT, né? Como uma contribuição do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que todas as empresas fazem, e ele investe em projetos de desenvolvimento econômico do Brasil no modo geral, né? E, enfim, as pessoas também podem ter acesso a esses recursos, principalmente na compra de equipamentos, né? Como analisando esses fundos, eles são muito usados, por exemplo, para a compra de ônibus, parte das agências, ou nos hotéis, né? A compra de software ou algum outro tipo de elemento assim, né? Eu tenho também os fundos constitucionais, né? Principalmente no Nordeste, no Centro-Oeste e no Amazonas, que são os fundos de desenvolvimento regional que também financiam projetos, né? O Ministério da Agricultura também financia projetos no setor de turismo, também do turismo rural, enfim, então são outras fontes aí nesse sentido, né? Vinculadas a esse financiamento, o incentivo para o setor privado. Tá certo? Bom, é isso aí. Espero que vocês vejam os links e aí, então, na próxima semana a gente conversa.